Sejam bem-vindos a mais uma edição de Hérdice Desportivo. Depois de um início de época marcado por 4 derrotas em 4 jogos, quem diria, o Clube Desportivo de Torres Novas fechou a temporada com 2 conquistas, desde logo a Taça Ribatejo e a Supertaça Dr. Alves Vieira, numa época que fica assim escrita a letras de ouro no livro deste histórico emblema do distrito de Santarém. E, claro está, há um nome que fica ligado a este sucesso, uma vez que foi chegar, ver, recuperar e vencer. Assim aconteceu com o técnico Eduardo Fortes, o tomarense Eduardo Fortes, que assumiu Torres Novas numa altura arriscada, ele que já tinha ficado na história do Ferreira do Zézer pelas prestações dignas de registro alcançadas ao serviço do emblema da capital do Ovo e na mesma primeira divisão distrital. Precisamente, Eduardo Fortes, temo-lo connosco nesta edição de Hérdice Desportivo, a quem agradeço desde já a presença. Boa noite, Eduardo, bem-vindo. Antes de mais, parabéns por esta época, uma época fantástica, não só pela manutenção, mas principalmente pelas conquistas, Taça Ribatejo e Supertaça. Fomos falando ao longo desta última temporada, eu começava este programa a perguntar o seguinte: o Eduardo Fortes mais otimista perspectivava algo do género? Boa noite e obrigado desde já. Claro que não. Nós sabemos e temos a perfeita noção de que era uma tarefa extremamente difícil e, muito sinceramente, quando me propuseram o primeiro objetivo, manutenção, e depois na taça tentarmos, porque foram estas as palavras utilizadas, tentarmos fazer o melhor possível, sem dúvida nenhuma que não estava nas minhas previsões conseguir terminar a época desta forma. Sabia e percebi ao longo dos primeiros meses que a equipa tinha qualidade para muito mais. Fui transmitindo isso aos meus jogadores. Em termos classificativos, nós ambicionávamos ter ficado um bocado melhor do que aquilo que ficamos, mas isso também se deveu um bocado à prestação que estávamos a ter em conjunto na taça, que a determinada altura, quando conseguimos atingir o principal objetivo, canalizamos um bocadinho mais para a taça também e tentamos gerir o plantel de outra forma, e isso fez também com que perdêssemos, neste caso, alguns pontos que nos pudessem dar uma melhor classificação no final. Eduardo, ainda há pouco falávamos em off sobre aquela que tem sido a carreira, a passagem pela União de Tomar, com um dos melhores registros, se não mesmo o melhor, dos últimos 25 anos, exceção feita, como é óbvio, esta época da conquista do título e da subida. O Ferreira do Zézer também ficou na história. Aquilo que eu pergunto é o seguinte: estes 2 troféus, o que é que podem significar na carreira de treinador? Sim, em termos individuais, para mim, logicamente que é o coroar destes anos todos de trabalho, porque nós vamos adquirindo experiência, maturidade ao longo dos anos, vamos aprendendo também, porque nunca sabemos tudo, e aquilo que eu digo normalmente, e já trabalhei com várias equipas técnicas, e nós vamos aprendendo com todos, e desde já o meu agradecimento também a todos os que comigo trabalharam, desde o Cadoca até ao último adjunto que tive em Ferreira, porque como digo, vamos adquirindo experiência, maturidade, e essa experiência faz-nos também mais treinadores, e neste caso, com uma equipa com valor como tínhamos em Torres Novas, penso que a junção foi perfeita para conseguir atingir este êxito. Voltamos então ao início desta temporada, ou da chegada até Torres Novas, uma equipa que tinha 4 derrotas em 4 jogos. É um histórico do distrito, isso não há a mínima dúvida, mas efetivamente a forma como começou o campeonato colocava aqui algumas reticências. Foi na altura um risco muito alto aceitar treinar o Torres Novas nestas condições competitivas, ou não? Assim, é sempre um risco, como é lógico, porque eu, para já, quando recebi o convite do Torres Novas,
conhecia apenas o diretor desportivo, que tinha sido meu jogador quando fui adjunto do João Henriques em Rio Maior, o Nelson, e conhecia o Telmo, que tinha trabalhado comigo em Ferreira do Zeza. Na primeira reunião que tivemos não chegamos a acordo. Eu fiquei de dar uma resposta ao final do dia e no final do dia comuniquei que não estavam reunidas as condições para ficar, por algumas razões, e depois o Telmo aí teve uma cota parte de responsabilidade, porque no dia seguinte, logo de manhã, estava eu acabado de me levantar, já tinha o Telmo a ligar-me, a felicitar por ter ficado no Torres Novas, quando eu lhe comuniquei que não tínhamos chegado a acordo e que não iria ficar. Ele ficou desanimado, como é lógico, e fez uma coisa que me marcou muito, foi dizer-me que tirava uma quantia do ordenado dele para que eu ficasse no Torres Novas. E isso mexeu comigo. Claro que não aceitei de maneira nenhuma essa situação que o Telmo se propôs, mas mexeu comigo de tal forma que repensei e depois voltei. Aliás, o Nelson, diretor, voltou-me a contactar, que já tinha falado com o Telmo em relação a essa situação e qual era a minha resposta, e eu disse-lhe que não aceitava de maneira nenhuma aquilo que o Telmo tinha proposto, mas que tinha mexido comigo essa situação e que estava disposto a repensar e a tentarmos encontrar soluções para que ficasse, e foi isso que aconteceu. Depois, no dia seguinte, estavam reunidas as condições que eu tinha pedido para ficar, e então começamos o nosso trabalho de uma forma discreta, analisar primeiro aquilo que tínhamos, porque eu não sabia nada do Torres Novas, e fomos aos poucos, com a equipa técnica que ficou constituída, com o Paz Miguel, que transitava da outra equipa técnica, e o Tapadas, que foi comigo daqui de Tomar, e o Filipe Adrião também. Começamos o nosso trabalho numa fase de análise, mas como digo, fomos obrigados logo a começar a intervir o mais rapidamente possível, porque percebemos que havia algumas coisas que não iam ao encontro daquilo que são a nossa maneira de pensar, e felizmente para nós, logo na primeira semana, digamos que e eu disse sempre que foi uma vitória dos jogadores, aquela vitória que tivemos em Salvaterra na primeira jornada em que estamos. Ainda não estava no banco, logicamente, mas foi uma vitória dos jogadores, porque o fator motivação, por eu estar ali, pode ter influenciado a que os jogadores tivessem a prestação que tiveram. Recordo que nesse jogo começamos a perder e depois demos a volta ao resultado, e isso foi o primeiro passo para o nosso trabalho começar a fluir, e a partir daí começamos aos poucos, digamos que, a passar as nossas ideias, e fomos sentindo também que os jogadores estavam receptivos, jogadores com muita qualidade que o Torres Novas tem, jogadores já com passado a nível distrital e alguns nacional também, bastante conhecidos, e foi fácil, digamos que foi muito fácil lidar, principalmente com os jogadores mais velhos do plantel, e quando tu tens os jogadores mais velhos contigo, fica muito mais fácil, há sempre aquelas questões com os jogadores mais jovens, porque por vezes pensam que perderam espaço ou que vão ter poucas oportunidades, e fica para eles mais difícil entender por vezes as situações, mas aos poucos, e com a nossa maneira de estar e com a nossa humildade também, fomos nos conhecendo mutuamente, e fomos, digamos que entrosando o grupo, de forma a estarmos todos direcionados para o mesmo e percebermos todos aquilo que se pretendia para esta equipa, e o resultado está à vista. Eduardo, houve necessidade de cortar com o passado, ou seja, falando aqui do trabalho que tinha sido realizado anteriormente, houve necessidade de cortar com esse passado, ou algo daquilo que os jogadores aprenderam e trouxeram do início do campeonato e de épocas anteriores também serviu de base para o trabalho que depois foi realizado até hoje?
Até hoje, até o último sábado. Sim, Feliciano, nós em termos de plantel pouco mudamos. E aí o Pereira tem uma cota à parte, como é lógico, porque foi ele que escolheu o plantel. Nós viemos buscar um jogador que estava no União de Tomar, que estava a ser pouco utilizado ou nada utilizado, neste caso o Bruno Monteiro, e foi a única aquisição que fizemos desde que chegámos a Torres Novas. Depois, mais para a frente, houve uma situação com o guarda-redes, um dos guarda-redes que quis sair, e tivemos que ir buscar outro guarda-redes que acabou a época a titular. Mas de facto foi com os jogadores que estavam. Logicamente que alguns não estavam de acordo com aquilo que era a nossa forma de estar e a nossa maneira de estar, e entenderam que o lugar deles não era ali e optaram por sair a determinada altura. Mas a verdade é que foi esse plantel que o Pereira construiu no início da época que fez com que conseguíssemos chegar ao final com esta conquista. Agora, em relação ao trabalho em si, logicamente que as ideias provavelmente são diferentes. Nós pensamos de uma maneira, há poucas equipas a jogar da forma como eu gosto de ter as minhas equipas a jogar. Isto já vem do tempo do União de Tomar, estava eu colocado ao cá ainda, quando começamos com um sistema que não é fácil de entender, não é fácil de interpretar também, mas quando é bem interpretado fica muito difícil para as equipas adversárias, e nós aos poucos fomos conseguindo introduzir essa forma de estar no campo e essa maneira de praticar futebol, e os jogadores foram acreditando também, o que é sem dúvida nenhuma muito importante, porque quando os jogadores não acreditam fica muito mais difícil, e logicamente que os resultados também ajudam a que as coisas vão encontrando o seu caminho. Tivemos um Torres Novas que, principalmente nestes dois jogos, Taça Ribatejo, Supertaça, onde do outro lado estiveram equipas, no campeonato ficaram acima do Torres Novas, mas a minha questão é a seguinte: perante essa dinâmica que houve o desejo de implementar, tivemos um Torres Novas que jogava dessa forma qualquer que fosse o adversário, ou é um Torres Novas que se adaptava tendo em consideração o potencial de cada adversário? Assim, a determinada altura nós optamos por jogar sempre da mesma forma, porque sentimos que o plantel ficava mais confortável a jogar daquela forma, e já nem sabia sequer jogar de outra forma, porque nós fizemos algumas experiências, como é lógico, no início principalmente. Fizemos algumas experiências que não resultaram tão bem, e a determinada altura, quando já tínhamos feito alguns jogos desta forma contra alguns adversários, entendemos que poderíamos alterar ali qualquer coisa, mas as coisas não resultaram, e o feedback dos jogadores era de facto que a equipa já estava mecanizada naquele sistema, e era assim que tinha que jogar, fosse com quem fosse. Agora, com certeza que jogando com um adversário mais difícil, sim, ou um adversário menos difícil, as linhas são mais subidas, mais baixas, mas isso são outras questões. Agora, em termos de sistema de jogo, jogamos da mesma forma com todos os adversários. Acredito que foi necessária muita ginástica, por assim dizer, face a lesões, castigos, muitos impedimentos que foram surgindo ao longo desta temporada. Sim, tivemos jogadores que nós consideramos peças muito importantes no seio da equipa, não só para aquilo que significam no balneário para os colegas, mas como dentro de campo também, e vimos-nos privados muitas das vezes vários jogadores dessa natureza que condicionou um bocadinho o nosso trabalho também, e em alguns jogos tivemos mesmo bastantes dificuldades para conseguir apresentar a equipa da melhor forma, porque tínhamos soluções, mas faltava ali por vezes alguma experiência, e tínhamos jogadores muito jovens também. Repare que a equipa do Torres Novas, não sei se não é a equipa com mais jogadores da própria terra, da formação, se não for, está muito perto de o ser, porque eu nunca tinha trabalhado num clube com este horário, de começar os treinos às 19h30 e terminar
às 21. Normalmente os treinos quase em todos os plantéis é às 8h30, 8h30. Mas é melhor ou pior? Para mim é melhor e isto para dizer que são todos jogadores que moram ali perto do campo. Os mais longe éramos nós daqui de Tomar, e nós conseguimos estar lá a essa hora para treinar, e para mim foi muito bom, porque normalmente nos outros clubes chegava sempre a casa tardíssimo, e neste caso às 9h30, pouco mais, já estava em casa para poder estar com a família também. Portanto, é como digo, tendo jogadores formados no clube, que sentem o clube como ninguém, claro que a exigência acaba por ser maior, mas mais fácil de exigir a estes jogadores, porque quando eles olham para o emblema que trazem ao peito, eles lembram-se que começaram de pequeninos, a maior parte deles com aquele emblema no peito, e por vezes, quando é preciso dar mais um bocadinho, eles vão buscar esse bocadinho, porque têm essa capacidade, porque sentem o clube de uma forma que muitos jogadores que passam por vários clubes não sentem. Pronto, o Torres Novas, e aqui também um pouco à semelhança do União de Tomar, tem aqui este estatuto de histórico no nosso distrito. Em termos de condições, tem aquele estádio imponente, uma imagem de marca. O Torres Novas, visto agora de dentro, é tudo aquilo que nós de fora perspectivamos? Assim, em termos de condições de trabalho, é excelente. Em termos de condições de trabalho, dos clubes que melhores condições me ofereceram para poder trabalhar, porque tenho um relevado sempre à minha disposição, seja a que horas for. Comparável ao Rio Maior, por exemplo, não? Sim, o Rio Maior estamos a falar de outro patamar. De outro patamar. Sim, porque o Rio Maior, quando eu estive no Rio Maior com o João, nessa altura, o Rio Maior estava num patamar muito mais elevado, sem dúvida nenhuma. Agora, aquilo que encontrei em Torres Novas foi pessoas muito honestas, pessoas muito determinadas a trabalhar, e estou a falar da parte diretiva, como é lógico. São poucos, sim senhor, são sempre os mesmos, mas estão lá todos os dias, estão lá a dar a cara todos os dias pelo clube, e isso para mim é muito importante, e eu valorizo muito. E depois tinha ali uma situação que eu nos clubes por onde passei reforçava sempre que era importante, era a questão do diretor desportivo acompanhar sempre a equipa em todos os treinos, e ser sempre ele a estar em todos os domingos nos jogos. Para mim é bastante importante, porque era uma pessoa que se identificava sempre com tudo o que ia ocorrendo. Não aconteceu ali aquilo que aconteceu noutros clubes, em que vinha um diretor uma vez e depois estavam um mês ou 15 dias sem aparecer, e quando chegava já nem sabia o nome dos jogadores. E ali não, essa situação para mim também favorece muito o meu trabalho neste caso, porque, como digo, é uma pessoa que está completamente identificada com tudo o que vai acontecendo, e é muito mais fácil. Repare, eu estou estes meses todos em Torres Novas, eu nem sequer o contacto da Presidente e do Vice-Presidente tenho, porque a única pessoa com quem eu falo é com o diretor desportivo, e ele depois encaminha para as respectivas pessoas. Portanto, isto para lhe dizer que nós criamos ali uma ligação muito forte, não só porque já nos conhecíamos também, mas porque ele estava presente todos os dias, e quando é assim fica muito mais fácil para a equipa técnica. Já que estamos a falar de equipa técnica, temos aqui hoje o rosto dessa equipa técnica, uma equipa técnica de sucesso. Já aqui também ouvimos alguns dos nomes que fazem parte dessa mesma equipa técnica, mas fazendo aqui uma apresentação individual de cada um deles, que trabalho é que fica deles nesta temporada? Assim, o Paz Miguel, eu conhecia-o de jogar contra ele, é uma figura conhecida aqui no distrito, e sem dúvida nenhuma que foi uma pessoa que eu senti que esteve sempre comigo desde o início,
fomos nos conhecendo mutuamente, fomos percebendo a forma de estar. Nem sempre concordamos, o que é de salutar, porque é aquilo que eu digo aos meus adjuntos: eu não quero que vocês concordem sempre comigo, agora quando não concordam têm que me argumentar porque é que não concordam, e acho que assim é que as coisas têm que funcionar, e neste caso com o Paz foi sempre assim. Claro que a última palavra é sempre minha, como é lógico, mas criámos ali uma ligação muito forte, porque inicialmente, claro que nós vamos sempre assim um bocadinho apreensivos, não é? Não conhecendo bem as pessoas. Foi-me apresentado essa situação de o Paz fazer parte da equipa técnica, se eu assim o entendesse. Eu achei que não havia nada em contrário, e acabou por ser bastante positivo para nós todos, porque criamos ali, como disse, uma ligação muito forte entre o Paz, o Tapadas, o Filipe e eu próprio, que fez com que os jogadores também colaborassem sempre connosco. Por vezes nós sabemos que cada um tem o seu feitio, a sua maneira de estar, e um mais agreste num dia do que o outro, mas no final complementávamos sempre e chegávamos sempre a bom porto, como se costuma dizer, em todas as situações. E o facto de chegarmos ao final da época praticamente com o plantel todo que tinha iniciado, e esta foi uma das primeiras intervenções que tive junto deste plantel, foi aquilo que faço sempre em todas as equipas com que trabalho, é salientar que a importância de chegarmos ao fim e estarem todos os jogadores. Neste caso houve ali dois ou três elementos que não ficaram até ao fim, mas é de salutar, como é lógico, num plantel de 25 ficarem 22 até ao fim, é de facto bastante positivo, e é sinal que os jogadores acreditaram no processo, acreditaram nas pessoas que estavam à frente, neste caso da equipa, e isso dá-nos confiança também para continuar o nosso trabalho. Eduardo, Torres Novas, cidade, andava desligada do futebol, do clube neste caso, ou não? Eu acho que andava. Eu já lá vou. Estava a falar do Paz Miguel, não falei do Tapadas. O Tapadas é um amigo, acima de tudo, um amigo que já tinha sido meu jogador também no passado, e fiz-lhe esse convite para ir comigo. Ele ficou na altura assim um bocado apreensivo, mas disse logo que sim, que estaria disponível. Se eu necessitasse, estaria disponível para me acompanhar, e eu agradeço muito, porque foi também uma peça bastante importante naquilo que foi a minha decisão em ficar em Torres Novas, porque eu não queria mesmo ir para lá sozinho. E a primeira abordagem que fiz ao Tapadas, ele disse logo que sim, e pôs-se logo à disposição, e para mim foi muito importante. E depois o Filipe Adrião, que é uma pessoa que eu tenho uma ligação muito forte, e que me acompanha, já vem do Ferreira de Zézer também, me acompanha há muitos anos, e esse praticamente nem foi preciso dizer nada, porque eu sei que ele está comigo para tudo, e claro que nós os quatro conseguimos, como disse, esta união para levar as coisas a bom porto. Em relação à cidade, a determinada altura comecei a perceber que íamos tendo mais adeptos de jogo para jogo. A qualidade de jogo também e os resultados faziam com que cada vez tivéssemos mais público. Nós fomos percebendo isto, e hoje as redes sociais também nos ajudam a perceber um bocadinho essas situações. E de facto começamos a perceber que a determinada altura estávamos a acordar, se calhar, uma cidade que estava um bocadinho adormecida para o futebol. E sem dúvida nenhuma que quando chegamos a esta fase e vemos a moldura humana que nos acompanha e que nos acompanhou para vários jogos antes de chegarmos a estas provas finais, deu-nos ainda mais força
eu reforcei sempre, porque para mim é sem dúvida nenhuma muito importante este apoio exterior e as intervenções que eu ia tendo nas rádios também e os apelos que ia fazendo à população para apoiarem a equipa, aderiram em massa e sem dúvida nenhuma o culminar foi agora nesta fase final, nestas duas taças em que criamos ali uma festa fantástica. Claro que da parte do União de Tomar nesta última foi também um clube que levou muita gente, como é normal. Há muitos unionistas, muitos tomarenses que gostam muito do clube e criámos ali um ambiente fantástico, como há muito não se via em Torres Novas. A minha presidente teve a oportunidade até de me dizer que desde que é presidente nunca tinha visto tanta gente a apoiar o Torres Novas, a ver um jogo do Torres Novas neste caso, e sem dúvida nenhuma que isso nos enche de orgulho e satisfação. É um dado adquirido, vamos continuar a ter Eduardo Fortes no Torres Novas na próxima época? Sim, vamos, o convite foi feito já há algum tempo, antes destas taças. Não estava dependente de resultados então? Não, eu é que tinha dito, tinha falado com a Presidente e tinha-lhe dito que não era urgente essa situação. O meu foco era sem dúvida nenhuma, neste caso a taça do Ribatejo e depois esta e depois teríamos tempo para conversar e teríamos tempo para perceber se as duas partes estariam interessadas em continuar. Foi fácil, como é lógico, comigo tem sido sempre fácil, porque nos clubes por onde passo, eu quando sinto o carinho das pessoas e a vontade das pessoas em que eu desempenho o meu trabalho, logicamente que fica mais fácil decidir e por vezes decido mais com o coração do que com a razão e neste caso o coração falou mais alto e sem dúvida nenhuma que tinha que continuar ao serviço do Torres Novas, não só porque o Torres Novas me permitiu alcançar estes êxitos, porque isto não é só meu, como é lógico, isto é de um grupo fantástico que criamos ali. Agora, claro que coloquei algumas questões que eram importantes para mim, para a minha continuidade. Aquilo que percebo é que por parte dos jogadores também a maioria está decidida a ficar e isso era uma das condicionantes que eu tinha colocado à direção, que era importante manter esta estrutura para darmos continuidade ao nosso trabalho e tentarmos, se possível, reforçar também um bocado mais o plantel para podermos também ambicionar algo mais. Ainda há pouco coloquei uma questão relativa ao facto de um treinador chegar a uma equipa 4 derrotas em 4 jogos, soube se era uma aposta arriscada. Agora faço a questão de outra maneira, e agora um treinador que se mantém à frente de uma equipa que acaba de ganhar a Taça Ribatejo e a Supertaça, ainda é uma aposta mais arriscada ou não? Eu acho que não, sinceramente eu acho que não. Logicamente que isto no futebol acontecem coisas que por vezes nós não esperamos, mas aquilo que neste momento me faz acreditar que não é arriscado é o facto de poder ir trabalhar com as mesmas pessoas praticamente que terminamos a época. E isso dá-me bastantes garantias para acreditar que no futuro possamos, se não melhor, pelo menos tentarmos igualar. Logicamente que isto nós temos a plena noção que não é fácil. Nós em off tínhamos falado ainda há bocado e eu não sei quantos clubes conseguiram este feito no mesmo ano, que o modelo era outro, mas pronto, no terminar de um ano e no começar da época seguinte, quantos clubes conseguiram este feito de alcançar estas duas taças, digamos que na mesma época. Não tenho esses dados comigo, mas acredito que não haja muitos clubes
que o tenham conseguido. Logicamente que nós temos a plena noção de que é um feito que não é fácil de igualar. Agora, sem dúvida nenhuma que vamos tentar defendê-las com tudo o que pudermos, mas acima de tudo, neste momento, aquilo que são as minhas preocupações desde ontem, que comuniquei que ficava, é que os jogadores assumam o compromisso e tentarmos colmatar algumas saídas que nós sabemos que vão sair, porque por várias razões, uns por motivos profissionais, outros porque resolveram também abandonar o futebol, e vamos ter que colmatar essas saídas com jogadores que nós entendemos que devem ser pedras importantes no seio da equipa, como se costuma dizer, jogadores que possam vir para acrescentar, porque temos sem dúvida nenhuma muita responsabilidade, sabemos disso, mas temos também muita confiança de que essa responsabilidade é boa, porque é por algo que fomos nós que conquistamos. A esta distância faz sentido que possamos pensar num Torres Novas capaz de lutar pelos primeiros lugares? Eu acredito que sim, não quero dizer com isto que o Torres Novas seja um candidato. Quando se fala aqui em primeiros lugares, estamos a falar em... Os primeiros quatro lugares, acredito que o Torres Novas pode reunir condições para ser uma equipa a lutar por esses primeiros 4 lugares. Como disse, não para subir, porque acho que para subir é preciso criar aqui uma estrutura maior ainda, para termos alguma sustentação depois também nessa ambição, mas e foi sem dúvida nenhuma aquilo que me foi transmitido pela direção. Vão haver eleições e estão a reunir também pessoas que conhecem e que sabem que podem vir ajudar esta direção a melhorar e neste caso também a ocupar algumas lacunas que existiam por parte da direção, e aquilo que me disseram foi que estão a criar as bases para de facto que na próxima época o Torres Novas possa andar nos lugares cimeiros e depois então no prazo de 2-3 épocas tentarmos neste caso, não sei se com o Eduardo ou com outro treinador, mas a ambição desta direção é que daqui a 2-3 épocas possam estar a lutar pela subida de divisão. Pronto, já falámos do futuro, agora voltamos ao passado para falar deste último campeonato, para perguntar o seguinte: houve efetivamente aqui uma grande luta, quer pela manutenção, principalmente pelo título, muito equilíbrio, foi um campeonato nivelado por alto ou por baixo? Assim, foi um campeonato nivelado. Agora, muito sinceramente, se foi por alto, eu acho que... Mas havia equipas com qualidade efetiva. Eu acho é que, em relação às últimas épocas, havia 2-3 equipas que se destacavam das outras. E neste caso, não se notou tanto essa diferença. Por isso terá sido mais equilibrado. Agora, não quer dizer que tenha sido por baixo. As equipas que desceram a divisão, na minha opinião, todas elas tinham muita qualidade. Eu tive a oportunidade de ver o Águias de Alpiarça jogar antes de estar a treinar o Torres Novas, ou logo quando iniciei, que desloquei-me ao entroncamento, aliás a Orem, para ver o jogo, e era impensável naquela altura ver o que aquela equipa fez do Águias no campo do Orem. Era impensável que esta equipa pudesse descer de divisão, na minha opinião. O próprio entroncamento, que tinha miúdos com muita qualidade, tinha ali também alguns jogadores mais velhos também, com mais experiência, e que fazia com que a equipa fosse uma equipa muito difícil. Agora, como sabemos, há muitos fatores que contribuem para que estas coisas aconteçam, e alguém tem que descer, como é lógico, e neste caso calhou aquelas 3 equipas, mas sem dúvida nenhuma que para mim foi dos campeonatos mais equilibrados
tivemos nos últimos anos. Qual é que foi o adversário que colocou mais dificuldades ao Torres Novas? Assim, eu joguei com o União de Tomar só uma vez para o campeonato e perdemos bem aqui no estádio António Fortes. Aquilo que eu fui dizendo e daquilo que fui vendo, aquele jogo que fizemos um excelente jogo em Alcanena, até aos 60 minutos sensivelmente fizemos um jogo fantástico que serviu sempre como referência para o resto da época, para mim e para os meus jogadores, mas depois acabamos por, quando sofremos o gol do empate perto dos 60 minutos, desconcentramos um bocadinho, tivemos logo uma expulsão a quando do golo, com 2 amarelos, e a partir daí nunca mais conseguimos porque o Alcanena não nos deixou. É uma equipa com andamento muito forte, que fui dizendo ao longo da época que para mim era das equipas, ou a equipa que tinha os melhores jogadores, era a equipa do Alcanena. Isto depois vale o que vale, como é lógico, em termos de equipa, se calhar houve alguns jogos que não funcionou assim, e penso que na final que tiveram connosco terá sido um dos fatores que contribuiu para que o Alcanena não nos conseguisse vencer, mas sem dúvida nenhuma que era das equipas com melhores jogadores em vários setores. Foi possível ver bom futebol no Distrital? Sim, sem dúvida que sim. Houve jogos, pronto, como é lógico, eu não tive a oportunidade de ver muitos jogos das outras equipas. Os jogos que fui vendo foram aqueles que defrontavam, e sem dúvida nenhuma que houve jogos muito bons. Estou-me a lembrar de um adversário que veio ali a Torres Novas, e nós aos 30 segundos na bola de saída estávamos a ganhar 1-0 e acabamos por perder, salvo erro, 5-1 com o Salvaterra, uma equipa que não tinha nada a ver com a equipa que eu tinha defrontado na primeira volta, e me surpreendeu muito, porque por culpa própria, e eu transmiti isso aos meus jogadores também, porque não estava muito informado da qualidade daquela equipa e dos jogadores que tinha, e fui também eu surpreendido pela qualidade que apresentaram. Mas sem dúvida nenhuma que houve bons jogos, bem jogados, e acho que em termos classificativos a tabela acaba por não esconder muito daquilo que foi o campeonato e daquilo que foi o valor também de todas as equipas. Eduardo, agora gostava aqui de entrar noutro ciclo desta nossa entrevista, do Ferreira do Zézer para o Torres Novas. Muitas diferenças, consideráveis diferenças, ou nem por isso, aqui em termos de clube propriamente dito? Sim, muitas diferenças, sem dúvida nenhuma. O Ferreira, no plano desportivo, estava mais amador do que o Torres Novas, sem dúvida nenhuma. Em termos diretivos, praticamente idêntico. Em termos de direção, não encontrei muitas diferenças, mas sem dúvida nenhuma que no Torres Novas, estou a falar do Ferreira do meu tempo, como é lógico, porque sei que evoluíram muito também nesse aspecto, e tinha sido também uma grande luta minha no tempo que lá estive para tentar melhorar ali algumas situações, e elas foram melhoradas sem dúvida nenhuma. Mas fazendo essa comparação, sim, uma diferença em termos desportivos, uma diferença muito grande. O Ferreira do Zézer foi um capítulo bem encerrado, ou um treinador que tanto fez pelo clube merecia ter tido uma oportunidade da nova direção que depois entrou em funções? Sim, eu fiz saber isso ao atual presidente quando me contactou, que
A minha mágoa e a minha pena, de facto, era não ter tido a oportunidade de trabalhar com plantel com mais soluções e com mais qualidade. Aquele plantel que construíram a época passada daria-me a mim condições para ambicionar isso, e daí a minha tristeza por não ter tido sequer essa oportunidade, depois de 5 épocas em que os objetivos foram sempre alcançados com maior ou menor dificuldade, mas a verdade é que em termos de qualidade de plantel fomos decaindo nos últimos anos, e isso refletiu-se depois também na tabela classificativa no final de cada época, onde terminamos as 2 últimas épocas com algumas dificuldades, mas em que sem dúvida nenhuma os objetivos foram alcançados. Foram situações também em termos financeiros que o clube teve necessidade de fazer. Agora é como digo, fiquei triste, acima de tudo fiquei triste, não fiquei chateado com ninguém, porque as pessoas são livres de decidir, e neste caso o meu compromisso terminava ao fim de cada época, como faço em todos os clubes, e no final da época a direção que entrou entendeu que não seria eu o treinador principal da equipa do Ferreira de Zeza, só tenho que aceitar, mas fiquei sem dúvida nenhuma um bocado triste. O que é que fica dessa passagem pelo Ferreira do Zézer? Muitas amizades, acima de tudo, muitas amizades, pessoas excelentes que conheci ali e amigos para a vida. Aliás, tem sido assim por onde tenho passado, pela minha forma de estar também, e acima de tudo foi isso, amizades com jogadores, com diretores, com adeptos, muitas pessoas que ainda hoje me falam e me felicitam por tudo o que tenho ajudado o Torres Novas, neste caso, a conseguir, mas que não esquecem aquilo que nós fizemos também e o nosso percurso ali, e isso sem dúvida nenhuma que me deixa bastante satisfeito, porque é como eu digo, eu gosto de deixar sempre as portas abertas por onde passo, é a minha forma de estar no futebol. Claro que não podemos agradar a toda a gente, mas acima de tudo é ter a consciência tranquila de que fizemos as coisas pelo melhor, e as decisões quem as tem que tomar, neste caso as direções, tomam as decisões que entendem que são as melhores para os clubes, e aquilo que eu tento pelo menos é sair a bem por onde passo, e que as portas possam ficar abertas para um futuro. Já aqui falámos da carreira, daquilo que pode ser a carreira. Já nos conhecemos há alguns anos, e efetivamente estou aqui a tentar fazer um esforço para tentar lembrar-me de todos os trabalhos que foram feitos nos mais diversos clubes, e focando-me apenas nos objetivos de cada um deles, não há aqui um trabalho que tenha sido um insucesso, e já estamos a falar de um percurso de muitos anos. O que é que falta para que esta carreira, qual é que é o clique que falta para que possamos ter o Eduardo Fortes num outro patamar? Se calhar falta subir divisão. Mas é uma questão de oportunidade, de vontade própria. Vontade há sempre, Feliciano. Sim. Claro que eu nunca corri atrás dessas coisas. Não sou daquelas pessoas que... Mas se calhar também faz falta de quando em vez. É provável que sim. Eu nunca mandei currículos para ninguém, nunca falei com ninguém a dizer que estava disponível para. Neste caso, as pessoas é que me têm contactado. Eu, quando saí do Ferreira do Zézer, muito sinceramente, e digo-lhe isto muito sinceramente, tive ali 4 meses como há muito não tinha, naquele período em que estive sem treinar. Em que dediquei mais à família, passei mais tempo em casa com a família, porque quer queiramos, quer não, isto é um desgaste muito grande, e nós não tendo a cabeça ocupada com essas situações, parece que
há outras coisas que vamos saboreando e vamos percebendo que estávamos a perder. E foram 4 meses excelentes, onde fazia caminhadas com a minha esposa, saíamos, e quando regressei, quando surge o convite do Torres Novas, eu fiquei ali assim, vamos ver o que é que dá, porque já não vamos por novos, como eu costumo dizer, já tenho 54 anos de idade, foi uma vida praticamente toda seguida, tanto como jogador e depois como treinador também, sempre ao serviço do desporto. Neste caso, ali com umas épocas ali com muito desgaste, em que acumulava as funções de coordenador, treinador nas escolas de futebol e a treinar séniores também. Isto, quer queiramos, quer não, cria também aqui um desgaste muito grande. Por isso eu ter abdicado da minha função de coordenador, o qual me custou muito, como é lógico, porque é uma instituição que me diz muito também, e que o meu pai foi um dos fundadores, e sem dúvida nenhuma que foi uma decisão bastante difícil para mim, mas naquela altura estava completamente esgotado e tinha que tomar essa decisão, porque senão seria a minha saúde que iria pagar a fatura, e foi uma decisão que eu tomei de consciência e não me arrependi, porque sem dúvida nenhuma que estava a acumular muito, e não estava a conseguir dar resposta àquilo que eram as exigências, neste caso, tanto na formação como nos séniores. E então surgiu o convite do Torres Novas. Como digo, ao início fiquei ali assim um bocadinho apreensivo, mas depois o bichinho está cá, como é lógico, e foi só apanhar o comboio e começar a andar. E aquela pergunta que me fez, sem dúvida nenhuma que a oportunidade nunca chegou. Logicamente que temos consciência de que este trabalho que estamos a realizar no Torres Novas nos pode também abrir portas para que isso possa vir a acontecer. Se acontecer, nós com certeza que vamos ponderar e vamos analisar, e é como digo, se for bom para mim, se eu entender que é bom também para o clube, logicamente que podemos vir a dar esse salto na nossa carreira como treinador. Mas neste caso não é isso que me tira o sono, não é isso que me dá preocupações, porque é como digo, e quem me conhece sabe a minha forma de estar no futebol, e sabe que sou uma pessoa ambiciosa, mas sou sempre uma pessoa que gosta de estar com os pés bem assentos no chão e não andar a embandeirar em arco, porque isto é tudo muito bonito, isto é tudo fantástico, estas conquistas foram fabulosas sem dúvida nenhuma, mas a minha realidade é que na segunda-feira tinha que me apresentar no meu trabalho e tinha que ir trabalhar, e claro, com outro sorriso, com outro bem-estar, sem dúvida nenhuma, mas tendo a perfeita noção daquilo que é a minha realidade. E neste caso nós também temos a consciência de que esse salto pode acontecer, mas não é fácil, porque também não são muitos os clubes que nos podem proporcionar isso aqui à volta, num raio digamos de não muitos quilómetros, porque a nossa vida profissional não podemos abdicar dela também, e para tentar conciliar as duas coisas num outro patamar não é fácil se for um clube que seja de mais longe. Portanto, o caminho faz caminhando, como se costuma dizer, e sem dúvida nenhuma que neste momento estou muito feliz onde estou. Tenho uma ambição de conseguir mais por este clube, e é com esse pensamento só que estou neste momento. Cá estaremos para acompanhar esse percurso. Eduardo, na reta final, é normal este tipo de questões quando estão em causa sucessos? Para quem é que vai esta Taça Ribatejo e esta Supertaça? Olha, Feliciano, eu tive a oportunidade de dedicar esta Supertaça a um menino que já não está entre nós,
e que, eu peço desculpa, o filho do Filipe, Adrião, foi meu jogador quando estava na escola de futebol, e sem dúvida nenhuma para mim foi fantástico. E o meu pai, peço desculpa, está lá em cima, certamente orgulhoso destes sucessos que o filho teve. Ele que sempre acompanhou o filho para onde quer que ele fosse. Sem dúvida que sim. Toda a minha família, porque é importante nós sentirmos o apoio da família, e a minha família estava lá toda a apoiar, e sem dúvida nenhuma que para mim é muito gratificante ter o apoio da família e saber que estão comigo e que têm orgulho naquilo que está a ser feito por mim. Eduardo, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado eu pela oportunidade, obrigado também pelo acompanhamento que fazem na minha carreira desde sempre, porque desde a União de Tomar, Ferreira do Zeza e agora Torres Novas, a Hertz tem estado sempre a acompanhar-me e a dar-me a oportunidade também semanalmente de falar, e isso para mim também é muito importante, e o meu agradecimento especial à Rádio Hertz. Até breve. Muito obrigado. Obrigado. Eduardo Fortes, técnico que conduziu o Clube Desportivo Torres Novas a estas conquistas, Taça Ribatejo, também Supertaça Dr. Alves Vieira. Aqui continuamos neste ciclo de entrevistas, hoje dedicado então ao Clube Desportivo de Torres Novas. Voltamos numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem, fique com a Hertz.